Eu tenho sempre Production. Oh, Zambi Mpungu Tulene. O que estamos a passar nessa sociedade é algo muito triste, muito doloroso. É verdade. E só você que sabe. Temos hospitais, mas a morte nunca acaba. Isso é brincadeira. Nós temos igrejas, o sofrimento nunca para. Tanta brincadeira. Deixamos natural e abraçamos artificial. Pura brincadeira, pá. Lavamos as mãos, mas em casa não há comida. Isso é brincadeira. Angola é rica, mas angolanos são pobres. Tanta brincadeira. Temos escolas, educação, pura brincadeira, pá. Temos polícias, a delinquência nunca para. Tanta brincadeira. Me mudaram de nome, Denzinga pra me dar João. Isso é brincadeira. O que estão a ver, grande brincadeira. E estamos a passar, pura brincadeira. O que estão a ver, grande brincadeira. E estamos a passar, pura brincadeira. O que estão a ver, grande brincadeira. E estamos a passar, pura brincadeira. O que estão a ver, grande brincadeira. E estamos a passar, pura brincadeira, pá. Oh, Zambi Mpungu Tulene, Zala Panda, Kenge Lufuma, Kimpavita, Wangangula, Papa Kimbangu, Nempanzu Wangangula. Isso é brincadeira. O que estamos a ver, grande brincadeira. E estamos a passar, pura brincadeira. O que estamos a ver, grande brincadeira. E estamos a passar, pura brincadeira. O que estamos a ver, grande brincadeira. E estamos a passar, pura brincadeira. O que estamos a ver, grande brincadeira. E estamos a passar, pura brincadeira, pá. Agradecemos Mpungu Tulene, Zala Panda, Kenge Lufuma, Rainha Zenga, Mama Kimpavita, Mfumu Kimbangu, aí o Pembe Pata Banguela, nosso bota de coração puro, cheio de ideia, Lukeni Guanguila, originalidade, Angola vive sem vontade. Isso é brincadeira. O que estamos a ver, grande brincadeira. E estamos a passar, pura brincadeira, pá. Eu tenho sempre Production. Tudo é brincadeira. Tudo é brincadeira. Matondo, Matondo. Bom dia a todo que me assiste. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Angola inteiro e mundo inteiro. Hoje estamos a levantar aquele que se fala que a própria Bíblia, porque nós apanhamos Catuno nas coisas dele que ele mesmo escreveu na Bíblia. Onde que vamos ver na Bíblia nos fala que o meu povo está perdido pela falta de conhecimento. E esse caso que eu levantei, o povo que é perdido pela falta de conhecimento, esse povo é o povo negro que sempre estamos a vestir biquíni dos brancos e estamos na civilização espiritual dos brancos. E o branco sempre eu falo que a opção dele vem para matar, destruir e roubar. Em tudo isso, aonde que eu levantei imagem no Exode, porque tudo isso é livro dele que nos fala essas verdades e essas mentiras. Exode nos fala no livro 30, Exode 32, no versículo 29 até 31, aonde que Deus mandou aquele povo para matar
os pais deles, os filhos deles, as mães deles, para eles terem a benção. Não sei qual é Deus que vai abençoar o povo depois de matar. Ali, para mim, já são de explicação que eu não entendo nada. Depois que eles mesmos nos falam o que é a Bíblia. Depois vem nos explicar no 1 Coríntios 15, vamos ler de 18 até 19. Aonde que vocês vão entender que todo que crê em nome de Jesus são perdidos. E esse perdido, o povo que são perdidos, são povo negro. O povo negro está perdido desde dia 3 de maio de 1491. Que o povo negro está perdido. Que o povo negro iniciamos a meter até biquíni usado. O povo negro abraça a colonização, abraça hábitos que não são nossos. Por que eu estou a falar hábitos que não são nossos, que nós abraçamos no tempo da colonização, que foi dia 3 de maio de 1491. É o dia mais triste do povo negro. O dia mais triste do povo negro. Aonde nós entramos no esclavagismo espiritual. Essa é a data. Se eu estou falando que nessa data nós entramos no escravagismo espiritual, por causa de que eu estou vendo quatro raças que Deus fez no mundo. Nos 4 raças que Deus fez no mundo, estamos a ver raça vermelha, estamos a ver raça amarela, estamos a ver raça branca e estamos a ver raça negra. Agora vamos levantar ainda a raça vermelha. A raça vermelha é povo. A raça vermelha é povo que tem cultura dele. Dentro da cultura deles, se nós estamos a ver aonde vamos ver essa raça vermelha, o Deus dele Allah. Raça vermelha, estamos a ver de uma vez que o povo dele Allah. Ali, no povo dele Allah, aonde vamos ver, criou o povo dele, criou a primeira pessoa dele é Abraão e Gar, com o livro dele que se chama Corá. Com a religião dele que se chama Islã. Enquanto que vamos ver outra raça branca, aonde vamos ver Deus dele, Yahvé, aonde vamos vir entender o nome de Adão e Eva, e a religião dele é cristianismo, o livro dele é a Bíblia. Enquanto que vamos viver outra raça amarela, essa raça amarela, de uma vez estamos a ver o povo, Deus dele, Izuara. Estamos a ver Deus dele, Izuara.
estamos a ver Izanaki e Izanami. São os primeiros povos deles de Izuara. Agora, enquanto que estamos a viver raça negra, aonde que na raça negra vamos encontrar o nosso Deus, que é Mpungu Tulendo. É verdade. Aonde que nós vamos ver o nosso Deus, que é Mpungu Tulendo, aonde que vai encontrar um Mpungu Tulendo, cria também o filho dele, primeiro filho dele, que é Tatanzala Panda e Mama Kenge Lufuma. Certamente. Agora, enquanto que eu expliquei essas raças, aonde que você vai ver que tempo que nós entramos nessa colonização, nós adotamos, que tempo que nós adotamos A colonização. Adão e Eva. Sim. Que esse Adão e Eva estão na raça branca, que é Deus dele, Yahvé. Então nós agora adotamos Yahvé e adotamos Adão e Eva. Conclusão: nunca você vai ver um branco, nunca você vai ver um branco, mulher branca, homem branco a fazer negro. Filho negro, é impossível. Ali já é muito impossível. Aonde que você vai vir entender que o nome de Adão e Eva saiu no Yahvé, que é Deus dele. Então, esse nome de Adão e Eva que nós adotamos como os negros, e adotamos um sistema de chicote. Certo. Foi dia 3 de maio de 1491. Mas qual é que foi a nossa religião? Certo. Por causa de quê? Cada essa raça tem religião dele e tem livro deles. Sim, mas... Aonde você vai ver, no Alá tem livro dele de Corão e tem religião dele Islã, Sim. raça vermelha. Enquanto que você vai vir na raça amarela, você vai encontrar Izuara, Deus dele, aonde que você vai encontrar Izanaki e Izanami, são os primeiros, os filhos dele, aonde que você vai encontrar a religião dele é budista, o livro dele é Dora. Enquanto que você vai ir no Yahvé, também eles, o Yahvé, o filho dele é Adão e Eva. A religião dele é cristianismo. Sim. Livro dele, a Bíblia. Agora, nos negros. Nos negros, que é aonde vamos encontrar nosso Deus, Mpungu Tulendo. Certo. Primeiro filho, Nzala Panda e Kenge Lufuma. Ali aonde que você vai entender uma coisa, e aonde que nossa religião se chamava Bundu dia Congo. Bundu dia Congo. Sim.
que era nosso pai espiritual, Ntsaku Nevunga. Ali já entramos no tempo de Congo de Antotila. Estamos no Congo de Antotila. Esse tempo de Congo de Antotila. Por causa de quê? A colonização nos encontrou. Nós já tínhamos o reino do Congo de Antotila. Aonde que nós vamos martelar. A religião nos encontrou o Congo de Antotila, o Bundu de Antotila. Esse Bundu de Antotila que foi dirigido pela pai espiritual que é Ntsaku Nevunga. E nesse tempo, Congo de Antotila, aonde que você vai encontrar Tata Congo Mini e Mama Ngunu, que dirigia esse Congo de Antotila. Físico. Espiritualidade, Ntsaku Nevunga. Aonde que esse Congo de Antotila foi dirigido. Aonde que você encontra, porque vocês são crianças, aonde que encontra Macuco Matatu. Tudo isso que estamos a falar, nesse tempo, capital é que é Mbanza, Congo. É a capital. Aonde que eu falo é berço da história, é berço da humanidade. É verdade. Berço da história da humanidade. O povo negro está perdido há 700 e tales anos. Que o povo negro está perdido. Desde dia 3 de maio de 1491 até hoje. Vamos fazer essa matemática. Se o povo, qual é o povo que mais perdeu no mundo que o povo negro? Sim, nos tempos antigos, do Egito antigo, nossos avós colonizaram essa raça vermelha, que são os juifes. Colonizaram essa raça, nossos avós, durante 400 anos, que estavam presos no Egito. Então, Diego Cago, porque nós, naquele tempo, ainda não pagamos essa dívida espiritual que nós africamos, o povo da outra raça, para nossa região. É aonde que você escuta, África foi mais potente. África foi mais potente, África foi mais rico do mundo. Era potente. Desde aquele tempo que o povo de outra raça foi colonizado para os negros. Mas, enquanto que vinda de Diego Cao, Diego Cao vem com o sistema de amizade, com o sistema de conhecer. Em 1482, Diego Cao veio com o sistema de conhecer, de descobrir, de saber. Mas enquanto que ele revolta de novo em 1485, aonde que Diego Cao vem com o espírito maligno, não vem mais sozinho, vem junto com os homens da religião, a nos falar que o vosso Deus não é Deus forte. Nós vivemos com o nosso Deus que se chama Yahvé. O filho dele, Adão e Eva. É isso que eu te pergunto. Que nós adotamos essa cultura.
essa cultura, viemos adotar essa cultura dia 3 de maio de 1491. Mas se nós voltar atrás do século 7, século 8, século 9, século 10, aonde que você vai encontrar funcionamento do Congo de Antótila? Como é que o Congo de Antótila era? Como é que o Congo de Antótila dirigia o poder dele? Por que o reino do Congo, naquele tempo, se chamava África, é berço da humanidade? África é o continente mais rico. Agora, vamos vir para saber qual é o povo que constituía o reino do Congo. Sim. Aonde que vamos vir encontrar Congo de Akati? Aonde que vamos encontrar Congo de Akuimba? Sim. Aonde que vamos encontrar Congo de Pangala? Aonde que vamos encontrar Congo de Luango? Sim. E aonde que vamos encontrar Congo de Amulaza? Com 5 dividido. Agora, vamos entender, dentro desses Congo, também tinha significado deles, desses nomes. Sim. Aonde que você vai encontrar Congo de Akati significava espírito. Congo de Akati significava espírito, significava fogo, significava sol. Congo de Akati. Sim. Aonde você vai encontrar invento do fogo. Fogo não é Branco que inventou fogo. Não é. Fogo é invento dos nossos avós. Sim. Esse é Congo de Akati. Sim. Enquanto que vamos ir no Congo de Akuimba. Congo de Akuimba significa que é Congo de Akuimba significa coração. Emoção que coração anda a ter. Sim. Kuimba. Emoção de coração. Sim. Por causa de que essa emoção é a beleza que o Deus meteu na terra, no reino do Congo. Ali aonde que vamos encontrar Congo de Pangala. Congo de Pangala era dividido em dois. Sim. Congo de Pangala era dividido em dois, aonde vai encontrar Mbamba e Mbangu. E isso significava que Congo de Pangala representava as terras. Ele é o dono que representava as terras. Sim. Enquanto que vamos vir no Congo de Luango. Congo de Luango representava que pensamento e cabeça. Cabeça Sim. e pensamento. Tá vendo os 5? O que eu posso falar isso? Esse era tipo, províncias. Sim. Eram divisões. Divisões dessas províncias. Do reino do Congo.
do Reino do Congo. Certo. Aonde que você vai encontrar essas províncias, tinha também município. Sim. Tinha também municípios. Aonde que você vai encontrar povo Luango, povo Kakongo, povo Mbuila, Sim. povo Mbuila, povo Musuku, povo Nsuku, povo Kalunga, Todos pertencem. povo Lunda. Sim. Todos esses aqui pertenciam ao Reino do Congo. Sim. Aonde você vai encontrar povo Pangala, aonde você vai encontrar povo Lubango, aonde você vai encontrar povo Lemba, aonde vai encontrar povo Mbumba, aonde vai encontrar povo Kisama, aonde vai encontrar povo Ndulu, aonde vai encontrar povo Kusanji, povo Kusanji, aonde vai encontrar povo Matamba, aonde vai encontrar povo Kakunda e outros povos. Todos esses povos davam relatório, cada povo. Relatório ia na escada até chegar no nosso rei. Não, sim. Rei principal que dirigia Congo de Ntotila. Sim. Esse Congo de Ntotila foi dirigido para Congo Mini e Mama Ngunu. O pai espiritual é Ntsaku Nevunga. Agora, nesse momento, nós estamos perdidos pela falta de conhecimento. É verdade. O povo negro está perdido pela falta de conhecimento. Desde o dia que nós adotamos Adão e Eva, dia 3 de maio de 1491, Como ficou perdido? ficamos perdidos, entramos no escravagismo, quase pagamento daquele que nossos avós fizeram antigamente, de aprender povo, a raça vermelha, Sim. que nós metemos preso durante 400 anos. Então, esses 400 anos, como é que nós pagamos esses 400 anos? Esses 400 anos que vem pagando a partir do dia 3 de maio de 1491. Sim. Nós iniciamos a pagar essa dívida espiritual. Sim. Iniciamos a pagar essa dívida espiritual até 2021. Esse 2021, agora vamos fazer pequenas contas. Sim. Para pagar 400 anos. Era que tempo que essa dívida acabou? Essa dívida. Em 1491 a 1591, 100 anos. 1591 até 1691, 200 anos. 1691 até 1791, 300 anos. 1791 até 1891, 400 anos. São muitos longos. Quase que nós terminamos acabar colonização ou acabar dívida dessa colonização dia 3 de maio de 1891. Agora, de 1891 até hoje, é prolongação. Sim, O branco está nos levando.
Todos esses anos que nós estamos a subir em cima é prolongação do jogo do branco. É verdade. Agora, o branco não está conseguindo assinar essa estrutura. Por que ele não está conseguindo assinar essa estrutura dos negros? Desculpa lá. Por que ele não está conseguindo? Por causa de quê? Livro que ele nos trouxe, que é a Bíblia, 80% é mentira. É verdade, mestre. Porque ele nos mentiu que o primeiro filho de Deus é Adão e Eva. Na realidade das coisas, o negro conhece a verdade do branco. O branco não conhece a verdade do negro. É verdade. Por causa de que o negro, o primeiro filho que conhece história de segunda e terceira e quarto filho do papá. Não é terceiro filho que vai vir contar a história do primeiro filho. Ele não conhece a história do primeiro filho. É quase conforme nós adotamos história dos brancos. Adão e Eva não têm direito e não têm capacidade de contar história dos negros. Não tem mesmo. Apenas que nós temos capacidade de contar história desses aqui tudo. Porque eu sou berço da humanidade. Então eu conheço o segredo de vocês, meus irmãos que me seguiram atrás. Mas vocês não vão conhecer a minha história. Quem vai conhecer a minha história é o pai e a mãe. Certamente, mestre. Agora, o que está ali? O branco não está conseguindo mais nos dar soltura. Soltura que o branco vai nos dar é de portar essa relação da espiritualidade. Agora, o branco está vendo. Se ele cortar a espiritualidade, aonde que ele vai ir com essa espiritualidade? Enquanto que tudo que está ali é mentira. De resto são códigos. Sim, mestre. Conforme eu te falei, de Oséia, que está escrito na Oséia na Bíblia, sim, que o meu povo está perdido pela falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento que nós temos é essa, de saber que o jogo de nós com os brancos já terminou. Agora o branco está nos levar na prolongação. Sim, mas está levando a E sem saber que essa prolongação pode lhe custar um zero. Porque jogo nesse momento, empate já acabou. E já passou. Já passou, mestre. Nesse momento dessa prolongação, o branco vai pagar por isso. Está na balança. Vai pagar por isso por causa de quê? O branco nos mentiu muito. As mentiras dele que ele nos mentiu, ele mesmo viu que está no fim. É verdade. Mestre. Nos mentiu que existe vida eterna e existe inferno. Com nós, que somos os primeiros filhos de Deus, nós sabemos que não existe inferno, também não existe vida eterna. Inferno é aquele que eles nos trouxeram, que não é de nossa cultura. É verdade, mestre. Nos tira o nosso Deus que nossos avós rezavam, que lhes deu para ficar os primeiros ricos do mundo e os mais poderosos do mundo. Está me entendendo aonde que o branco não está conseguindo a nos devolver isso? Veio nos enganar que vosso Deus não é competente. O nosso Deus é competente. Esse Deus que nós abraçamos para pagar essas dívidas é Deus que nos levou na miséria,
é Deus que nos levou no sofrimento. Vê conforme que jogo virou. África foi berço da humanidade mais poderoso e mais rico. Em todo o plano, econômico, religioso. Tudo. Em todo o plano. Sim. Mas chegamos num momento que nós viramos sofredores, os homens que faltam. Sim, mestre. Por causa de que esse é Pela falta de conhecimento. conhecimento, falta de conhecimento de abraçar cultura que não é vosso. Sim, que não respeitamos. Você deita a cultura, a vossa cultura, abraça a cultura dos brancos, aonde que vem a Bíblia. Essa Bíblia nada mais, nada menos, só tem lá Mateus, Isaac, Jacó, Paulo, Adão, Eva, João, mas não encontra lá nome do Pembe. Não encontra lá nome do Vita Kimpa, da mamãe Vita Kimpa. Não encontra lá nome do Ntsakunivunga. Vê agora, nós que éramos poderosos, nos tira nosso poder. Sim. E eles, nosso biteca. Conhece biteca? Só que teca, mestre. Imagem. Hoje em dia. Sim. Nos tira nossas imagens que nossos avós rezavam e nos traz imagem de Maria, Sim. nos traz imagem de Jesus, nos traz imagem da cruz De cruz, sim. que nós temos que iniciar a meter nas nossas casas. É verdade, Para nos mestre. tirar Toda a nossa o cultura. nosso biteca dos nossos avós, que nos dava mais força. É verdade. Para nos meter biteca deles, as imagens deles. Que significa essas imagens, a imagem de Jesus, imagem de Maria, imagem De cruz. de cruz. Para meter nas nossas casas como salvação. Essa salvação é salvação que virou sofrimento, morte precoce, prostituição, ambição. Quase tudo ódio, isso sim, já vem matar. nessa cultura Sim. que nos entrou desde dia 3 de maio de 1491. Sim. Essa dívida vem acabar dia 3 de maio de 1891, que nós concluímos essa dívida. Não sei se vocês É verdade, mestre. aqui estão me entender bem. Sim. Estamos entendendo muito bem. Mestre. Agora, como o branco não está conseguindo a dar soltura, primeira coisa, se o branco dá soltura, o branco não tem nada. Vai perder o valor, mestre. O branco vai perder o valor. O branco vai perder valor. Se o branco dá soltura, o branco não vai ver mais o que significa ouro, o que significa diamante. Porque Sim. essa riqueza Sim, ouro, diamante, existe madeira, aqui. Madeiras e tudo. É O branco, se nos dá soltura, ele vai entrar em sofrimento. Talvez o sofrimento que nós estamos a levar é o branco. Esse sofrimento vai virar no branco. Porque esse sofrimento é deles e o É trocado. Sim. nosso está com eles. Esse sofrimento é deles. Porque é por isso que eles vieram com o sistema de ladrão. Ladrão vem para matar, Destruir. roubar e destruir. Sim. Afinal de contas, o próprio ladrão é ele. O próprio verdade, diabo mestre. é ele. O próprio dono da besta é ele. Quase que está vindo, não é quase, nos ensinou também como viver com a besta, como viver com
o diabo, como é viver com o espírito mal. Sim, é verdade, mestre. Do longo dessa prisão que nós fizemos, de 400 anos, Verdade, sim. que nós já pagamos. É muito Muito bem. bem. Diz que eles nos trouxeram, esse que eu contei, Jesus, Adão e Eva, Jacó, Noé, Abraão, diz que eles nos trouxeram isso, aonde você vê África entrou em falência. é verdade, mestre. África É entrou verdade. em falência. Entrou em falência, mestre. África entrou à falência. Agora, para a África sobressair, o que nós vamos fazer? É recuperar o que Porque é nosso. já pagamos dívida. Sim. Agora, recuperação de nossos valores. Certo, mestre. Essa é recuperação dos nossos valores. Aonde que eu falo? Allah, Sim. que fez Cora, Abraão, com Agar, são os donos da Cora, os donos do Allah. Agora, você não anda a ver os muçulmanos são ricos do mundo. Sim, mestre. Quem é que lhes mete rico do mundo? É Deus dele. Sim, mestre. É Deus dele. Allah. Sim. Allah dele, que lhes dá mais conhecimento, Sim, mestre. e avô deles, Abraão e Agara, que lhes dá mais conhecimento para construir, conforme hoje em dia estamos a Sim. escutar de Dubai, É verdade, mestre. conforme nós estamos a... É Deus dele que lhes fez para fazer, para chegar aonde que eles estão. É verdade. Agora, vamos também na raça vermelha, na raça amarela, aonde nós vamos encontrar Izuara, no lado do chinês. Sim, mestre. No lado do chinês. Você aonde vai encontrar Izanaki com Izanami. Você também ali lhes encontra com a religião dele budista. Sim. Lhes encontra também com o livro dele Cora. E são aquele Deus dele. Izuara, Guazanaki, Guazanami. São eles que fizeram para a Ásia também estar conforme que está evoluído. Sim. Conforme hoje em dia estamos a falar, são ricos Rico do do mundo. Sim. Agora vamos vir no Deus dos brancos. No Deus dos brancos, aonde também vamos ver Adão e Eva, conjunto com Jesus. Também estamos a ver o Jesus, com Adão e Eva, com Yahweh, organizaram conforme que a Europa também está Sim. bonito. É verdade, mestre. Agora nós, no momento que nós podemos organizar, é o momento que entramos na colonização. É verdade, mestre. Para pagar dívida dos brancos. Branco. Então, enquanto que apagamos dívida dos brancos, nesse tempo de apagar essa dívida dos brancos, nós vem nossos profetas. Primeiro vimos Mamã Vitakanga. Sim, mestre. Mamã Vitakanga. Sim. Essa mamã vem nada mais, nada menos, só para relembrar no povo dele de nós não aceitar esses nomes. Sim. Colonização. Era mesmo, nós temos que passar nessa colonização. Era mesmo obrigado de pagar essa dívida espiritual que nós tivemos. Mas não é o nome, não é com o batismo de troca de identidade. Sim, a identidade é falha.
Eles vieram com a religião, com a educação deles. Vamos chegar também na educação. Aonde que você vai ver na espiritualidade nós tínhamos Mamã Vita Kanga. Essa Mamã Vita Kanga, não vou relatar muito porque tempo é pouco. Essa Mamã Vita Kanga foi matado pelos brancos. Se tu falar foi matado pelos brancos, o branco usou negro igual para meter faca na Mamã Vita Kanga. Ele mete faca, ele corta cabeça. O comando de quem é? O mandamento de quem é? Mandamento do branco. Conjunto com a Igreja Católica. Por causa que enquanto estamos a falar desses brancos, a Igreja Católica de uma vez. Sim, porque estamos a ver colonização, de uma vez vem com a religião. A religião vem com a educação deles. E essa cabeça da Mamã Vita Kanga que foi cortada no Mbanza Congo, levaram até Luanda. Crime mais perigoso, crime mais grande que a Igreja Católica. São as coisas que nós agora não vamos meter juízo para julgar que roubou galinha, que roubou botija. Por causa de que nós agora vamos ver esse nosso homem que, como Mamã Vita Kanga, lhe cortaram a cabeça, lhe levaram a cabeça pra em Luanda. Sim. Em Luanda, essa cabeça estava dentro da Igreja Católica. Para vir comer aquele vosso corpo que é o pão da vida, né? Pão da pão de morto. Sim. Não é pão da vida, é pão de morto. Para vir comer esse pão dele dos padres, primeira coisa tem que beijar aquela cabeça da Mamã Vita Kanga. Significa que tiraram mais dos grandes espiritualidades da África, do Reino do Congo. Nesse momento, aonde sai mais Mamã Vita e Mamã Kimpa Vita. Mamã Vita Kimpa Vita. O nome dele, que o branco lhe batizou com ele, Dona Beatriz. Mas enquanto que chega, esse que estou falando já, no tempo, enquanto que eles nasceram, sim, é chamado de Beatriz se não se engano, em 1683. Certo. Foi batizado com o nome de Beatriz. Dona Beatriz. Mas vem também uma profeta que vem profetizar à frente da Mamã Vita Kimpa. E ele fala que a partir de hoje, você que vai tomar comando desse povo negro. Sim. Mamã Vita Kimpa e Mamã Vita Kanga. A realidade dele era que? A realidade dele era como já caímos na armadilha, sim, do branco, da colonização, nós não podemos aceitar até troca da identidade. Foi o objetivo da Mamã. O objetivo desse, sim, dos profetas. Mas como naquele tempo, quem que comandava a religião foi a Igreja Católica. Sim. Perseguição de novo na Mamã Vita Kimpa. Sim. Perseguição, até chegou o momento de lhe matar. O branco manda você negro, porque o negro foi instrumento de uso. Sim. Manda o negro
para lenhar e meter fogo na lenha. Mamã Vita Quimpa falava nos negros: vocês não lenham, não metem fogo. Deixa eles mesmo meter fogo, deixa eles mesmo me queimar com esse neném nas costas. Mas esse neném vai voltar. Mamã Quimpa Vita foi queimada. De novo. Queimaram a Mamã Quimpa Vita. Já mataram Vita Kanga. Queimaram de novo Mamã Quimpa Vita ao vivo. Depois de Mamã Quimpa Vita foi queimada com o neném nas costas, aonde que vem sair em 1900, a data vai vir, vem sair a profeta, nosso profeta Kimbangu. Esse profeta Kimbangu também não viu mesmo o que é o mundo. Porque enquanto que ele também iniciou a pregar, a falar sobre isso, sobre essa colonização, também foi preso. É o único negro que entrou, não há presidente, não há negro que entrou 30 anos na prisão para negar só sistema de colonização. Agora, meus negros, é isso que eu falo. Conclusão é que aonde que você vai descobrir para nós evoluir, para nós africanos tomar posse, porque nesse momento africano tem que tomar posse, porque os brancos não têm mais nada. Não tem, mestre. Os brancos não têm mais nada. Sim. Agora, nesse momento, para nós tomar posse, nós mesmos, os africanos, primeira coisa, vamos procurar quem é que foi o nome do nosso Deus. Sim, mestre. Quem é que foi o primeiro filho de Deus que eles meteram Adão e Eva? Sim, Adão e é Eva. verdade. Porque Adão e Eva, na realidade, não pode fazer negro. Não pode, mestre. Adão e Eva não podem fazer negro. Eles têm que fazer sempre os brancos. Branco, sim, é verdade, mestre. Então nós temos que saber, temos que reconhecer o nosso avô. Conforme o branco reconheceu o avô dele. Conforme ali também os asiáticos reconheceram o avô dele que é Isuara. Também ali reconheceram o avô dele também que é Ala. Os brancos também reconheceram o avô dele que é Adão e Eva. Os filhos dele, Adão e Eva. Então nós, o que é que nós vamos reconhecer? Também tem que